A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, alunos do curso médio em Teologia da ETAD. Eu sou o pastor Fábio Henrique e nós estamos aqui com a tarefa e com o prazer que estamos aqui para estudar mais uma matéria, mais uma disciplina do curso médio em Teologia da ETAD e desta vez vamos estudar a disciplina de Pneumatologia, a pessoa e a obra do Espírito Santo. Pneumatologia é o ramo da teologia que estuda a doutrina do Espírito Santo. Pneuma, no grego, significa espírito, e pneumatologia é o estudo da doutrina do Espírito Santo. Nós vamos, nesse livro-texto, estudar sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. O autor deste livro é o saudoso pastor Estevão Ângelo de Souza, da Assembleia de Deus aqui no Brasil. Já partiu para o Senhor e ele escreveu bastante a respeito da pneumatologia. Então, na nossa matéria, o nosso livro-texto, ele é composto de 10 lições. Vamos estudar a natureza do Espírito Santo, o Espírito Santo no Antigo Testamento, o Espírito Santo no Novo Testamento, o Espírito Santo no crente, o Espírito Santo e seus ministérios, o batismo no Espírito Santo, a evidência do batismo no Espírito Santo, como viver cheio do Espírito. Na lição 9, vamos estudar sobre os dons do Espírito Santo e na última lição, as ofensas contra o Espírito Santo. Então, se vocês perceberem, na disciplina Elementos de Teologia Bíblica do curso médio, estudamos lá uma lição sobre o Espírito Santo, na disciplina Elementos de Teologia do Básico, nós estudamos lá uma lição sobre o Espírito Santo. Agora, no médio, nós temos um livro inteiro para falar e aprender sobre o Espírito Santo, sobre a pneumatologia. Na lição de hoje, a lição de número 1, ela fala sobre a natureza do Espírito Santo. E nessa lição nós vamos aprender que o Espírito Santo ele não é uma mera força ou influência, como alguns acreditam. Nós vamos ver que ele é uma pessoa. Nós vamos estudar sobre a personalidade do Espírito Santo, a deidade do Espírito Santo. Vamos também ver alguns nomes que a Bíblia usa para se referir ao Espírito Santo. E depois, nos textos 4 a 7, vamos estudar vários símbolos do Espírito Santo. E com isso, nós vamos aprender sobre a natureza do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? Bom, passando aqui para o texto 1 da nossa lição, a personalidade do Espírito Santo. A primeira coisa que precisamos entender é que o Espírito Santo, ele não é uma força ativa de Deus, como alguns acreditam. Tem seitas que ensinam que o Espírito Santo não é uma pessoa, ele é uma mera energia ou força ativa de Deus, uma mera influência. Isso é uma dedução equivocada, isso é uma heresia. Na verdade, a Bíblia revela que o Espírito Santo é uma pessoa e é uma das pessoas da Trindade. O único Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, ele é uma trindade, composta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade. Então, ele é dotado de personalidade. Uma pessoa é um ser dotado de atributos como racionalidade, autoconsciência, linguagem, moralidade e capacidade para agir. Então, nós vamos ver ao longo desta lição que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Jesus, ele chamou o Espírito Santo de Consolador. Ele disse, eu voltarei ao Pai e vos enviarei outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14,16, Jesus disse que ele ia voltar para o Pai, mas ele ia enviar outro Consolador. Então, o Espírito Santo é chamado de Consolador por Jesus. Então, uma mera força, uma mera influência não consola ninguém, somente uma pessoa que tem a capacidade de consolar uma outra pessoa.
E quando Jesus disse que enviaria outro Consolador, é porque outro aí é outro de mesma natureza, não é outro qualquer. Então, o Espírito Santo, ele é o substituto de Jesus aqui na terra. Ele é o substituto de Jesus. Então, o Espírito Santo, ele não é uma mera influência pessoal. Ele não pode uma mera influência pessoal, impessoal, uma força ativa, uma energia, não pode substituir uma pessoa no desempenho das suas funções. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, ele é o outro Consolador. Nós vemos também na Bíblia Sagrada a identificação do Espírito Santo com o Pai, com o Filho e também com os cristãos. Nós podemos ver, por exemplo, na grande comissão, Mateus capítulo 28, versículo 19, quando Jesus fala da fórmula batismal, a fórmula trinitariana batismal. Então Jesus fala que nós devemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o Espírito Santo aparece aí associado ao Pai e ao Filho, justamente porque ele é uma das pessoas da Trindade. Se fosse uma mera influência, ou se o Espírito Santo fosse uma mera energia, seria muito estranho, esquisito ouvir Jesus dizer, batizando-os em nome do Pai, do Filho e batizando em nome de uma força. Então, o Espírito Santo realmente é uma pessoa. Paulo, na bênção apostólica, segunda aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, tem a fórmula, tem a bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Então, a comunhão do Espírito Santo, porque ele é uma pessoa. Não teria nenhum sentido falar na comunhão de uma energia, de uma força ativa de Deus. Nós vemos no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, no concílio lá em Jerusalém, no primeiro concílio da igreja, que eles, os anciãos, os presbíteros e pastores e os apóstolos, eles se reuniram para poder debaterem a respeito da necessidade ou não dos gentios circuncidarem e guardarem a lei. E depois daquele concílio, diz o veredito final: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum. Então, observe aí que foi uma decisão daquele concílio em concordância com o Espírito Santo. Por isso que ele diz: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, aqui vemos o poder de decisão próprio de uma pessoa e não de uma influência qualquer que seja. Então, nós vemos aí a pessoalidade do Espírito Santo. Atributos e atividades pessoais inerentes ao Espírito Santo. Então, a Bíblia, ela mostra, revela que o Espírito Santo possui vários atributos que são atributos que caracterizam uma pessoa. Então, o Espírito Santo, ele pensa, o Espírito Santo tem vontade, o Espírito Santo sente tristeza, o Espírito Santo revela, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo dá testemunho de nossa filiação com Deus, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele fala à igreja, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então, ele comanda, ele testifica de Jesus. Então, o Espírito Santo, ele é dotado de todos esses atributos justamente porque ele é uma pessoa. E ele é, como pessoa, o Espírito Santo é susceptível de trato pessoal. Alguém pode mentir ao Espírito Santo, alguém pode blasfemar contra o Espírito Santo. Então, nesse texto 1 fica claro que o Espírito Santo não é uma mera força ativa de Deus, mas ele é uma pessoa divina, ele é uma das pessoas da Trindade. Texto 2, a deidade do Espírito Santo. Essa palavra deidade significa que o Espírito Santo é Deus. Então, o Espírito Santo, ele é Deus, juntamente com o Pai e o Filho. Ele é uma das pessoas divinas. Nós vemos no caso de Ananias e Safira,
lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, que Ananias e Safira, eles mentiram em relação lá àquela oferta, e o apóstolo Pedro disse: por que você mentiu em relação a essa questão da oferta? Na verdade, você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Então, Pedro, ele chama o Espírito Santo de Deus, né? Diz que eles mentiram ao Espírito Santo e eles mentiram a Deus. Vemos na Bíblia Sagrada, em vários textos, que o Espírito Santo ele possui todos os atributos divinos exclusivos da divindade. Então, assim como o Pai e o Filho são eternos, o Espírito Santo ele também é eterno. Assim como o Pai e o Filho são onipresentes, onipotentes e oniscientes, o Espírito Santo, de igual forma, também é onipresente, onipotente e onisciente. Então, essas características, esses atributos exclusivos, incomunicáveis de Deus, esses atributos exclusivos de Deus, eles estão presentes não somente no Pai e no Filho, mas também no Espírito Santo. Nós vemos também o Espírito Santo realizando trabalhos divinos. Foi o Espírito Santo quem deu vida à criação. Gênesis 1 e 2 diz que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. É o Espírito Santo quem transforma os homens em novas criaturas por meio do novo nascimento. João capítulo 3. Então, nós nascemos de novo por causa da atuação do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem levantou Cristo da morte, mediante a ressurreição. Então, pelo Espírito eterno, Jesus ressuscitou. Então, nós observamos, meus irmãos, que o Espírito Santo, além de ser uma pessoa, ele é divino, ele é Deus, ele possui todos os atributos da divindade, assim como o Pai e o Filho. Ler muito, ler tudo, ler o tempo todo. Quem ama ler vai concordar. Melhor que ganhar um livro é ganhar uma editora inteira. Se você ama ler, este presente é para você. O selo editorial da ETAD nasceu e ele tem o nosso DNA. Arminiano, pré-tribulacionista, pentecostal de verdade e, acima de tudo, bíblico. Edições Bernardo Johnson. Para quem ama ler, ler muito, ler tudo, ler o tempo todo. O texto 3 da nossa lição fala sobre os nomes do Espírito Santo. São diversos os nomes atribuídos ao Espírito Santo na Bíblia, e esses nomes atribuídos ao Espírito Santo, eles revelam a natureza divina da terceira pessoa da Trindade. Então, nós vemos na Bíblia Sagrada o Espírito Santo sendo chamado de Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito de vida, Espírito de adoção e também sendo chamado de Espírito Santo. São vários nomes que são atribuídos a ele. Quando fala que ele é Espírito de Deus, esse título significa que o Espírito Santo tem relação íntima com o Pai. A Bíblia diz: não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós? Ele também é chamado de Espírito de Cristo. Esse título, Espírito de Cristo, não significa que exista um outro Espírito, o Espírito de Deus uma coisa e o Espírito de Cristo sendo outra. Não é assim, é o mesmo Espírito Santo, né? Quando fala que a Bíblia fala de Espírito de Cristo, é que o Espírito Santo é dado em nome de Cristo e enviado por Cristo. Ele é chamado também de Espírito de vida, Romanos 8:2, porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte, né? Para falar dessa característica, desta ação do Espírito Santo em dar vida, em promover o novo nascimento. O Espírito de adoção, Romanos 8:15, ele é chamado de Espírito de adoção, porque nós somos filhos de Deus por adoção. E Romanos 8:16 diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos
de Deus. Então também é chamado de Espírito de adoção, porém o nome mais comum e mais frequente do Espírito Santo é o próprio nome Espírito Santo. Então na Bíblia nós vemos esse nome Espírito Santo como sendo o nome mais comum atribuído à terceira pessoa da Trindade, né? Terceira pessoa da Trindade. Então, meus irmãos, são esses nomes do Espírito Santo que revela a sua natureza, a sua função, o seu modo de agir. A partir de agora, do texto 4 da nossa lição, nós vamos falar a respeito de vários símbolos do Espírito Santo. A Bíblia, ela usa de linguagem figurada e para descrever a pessoa e a obra do Espírito Santo, ela recorre a vários símbolos. Então, nós vamos ver do texto 4 ao texto 7, que tem várias palavras que simbolizam a natureza e a obra do Espírito Santo. Então, no nosso texto 4 aqui, nós vamos observar que o primeiro símbolo do Espírito Santo que nós vamos estudar aqui é o fogo. Inclusive, os crentes pentecostais são conhecidos como crentes de fogo. A gente fala muito essa questão do fogo para se referir à manifestação do Espírito Santo em nosso meio. E esse uso da palavra fogo para representar uma ação do Espírito Santo lembra o dia de Pentecostes. Em Atos, no capítulo 2, no versículo 3, a Bíblia diz que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, pousando sobre cada um deles. Então, em referência ao dia de Pentecostes, onde apareceram, foram vistas pelos discípulos línguas de fogo pousando sobre a cabeça deles, é por isso que o fogo é um dos símbolos do Espírito Santo. Diz aqui o nosso comentarista da lição que o fogo queima, o fogo consome, o fogo limpa, o fogo amolece, o fogo endurece, o fogo esquenta, o fogo ilumina. São várias as funções e atuações do fogo, da mesma forma também que são várias as atuações e funções do Espírito Santo. Uma outra palavra, um outro símbolo do Espírito Santo é o vento. O vento. A própria palavra Espírito no grego do Novo Testamento, a palavra Espírito é a tradução da palavra grega pneuma. Essa palavra grega, pneuma, significa espírito, mas também significa ar, significa vento, significa fôlego. Então, dependendo do contexto das Escrituras, o tradutor traduz por espírito, ou por ar, ou por vento, ou por fôlego. Então, é o contexto imediato que vai dizer a que se refere a palavra pneuma, se ela está se referindo ao Espírito Santo ou ao ar, a vento e fôlego. Então, o vento também é um dos símbolos do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, ouviu-se do céu um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa onde eles estavam reunidos. Então, o vento, ele é também um dos símbolos do Espírito Santo. Não se vê o vento, mas percebe-se claramente a ação do vento. Percebe-se claramente o que o vento faz. Então, Atos 2:2 fala do Espírito Santo como um vento no Pentecostes, e João, capítulo 3, versículo 8, fala sobre o Espírito Santo como um vento no novo nascimento. No diálogo de Jesus com Nicodemos, falando a respeito do novo nascimento, Jesus disse que o vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabe-se de onde vem nem para onde vai. Então, assim é a ação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele também é simbolizado como um vento, operando ali a restauração, o novo nascimento, a mudança interior na vida do crente, como também agindo no crente, conferindo poder pentecostal. O ar
em movimento, é Deus em ação. O Espírito Santo, ele é muito associado, né, com essa ação de Deus, com a ação de Deus na nossa vida. Jesus, depois que ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos, João capítulo 20, versículo 22, e Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então, esse ato de Jesus soprar, né, fazer vento, né, de soprar sobre eles, e disse: recebei o Espírito Santo. Justamente porque o vento, o ar em movimento, é um dos símbolos do Espírito Santo, que mostra a importância que tem do Espírito Santo em agir em nosso meio. O Espírito Santo, ele age no mundo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, e ele também age no meio dos crentes, santificando, operando maravilhas, conferindo poder pentecostal. Bom, gente, texto 5 da nossa lição, continuando aí com os símbolos do Espírito Santo, temos aqui a água, o rio e a chuva. Nós vamos ler aqui alguns versículos que mostram que a água, o rio e a chuva também são símbolos do Espírito Santo. Já em Isaías, no capítulo 44, no versículo 3, a Bíblia diz: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Então, Isaías, ele, quando fala aqui sobre a vinda do Espírito Santo, a concessão do Espírito Santo, ele fala como uma água, a ação: eu derramarei meu Espírito sobre a sua descendência. Derramar o Espírito, né? Derramarei água na terra sedenta, derramarei rios sobre a terra seca. Então, ele está fazendo uma associação aqui, né, do Espírito Santo com o vento, com a água. João, no capítulo 4, versículo 13 e 14, naquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana, Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, Jesus estava se referindo a essa água que ele ia dar, que ia se fazer uma fonte que jorra para a vida eterna. Jesus estava se referindo ao Espírito Santo que ia conceder àqueles que crescem. Mais na frente, em João, no capítulo 7, versículos 37 a 39, Jesus, no último dia da festa, diz a palavra de Deus que ele se levantou no meio de todos e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Que rios de água viva são esses que vão fluir do interior daqueles que crescem em Jesus? Aí a Bíblia explica isso no versículo 39, dizendo assim: ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, o Espírito Santo, ele sendo comparado aí a uma água, a um rio, a uma fonte, a rios de água viva, né, que flui do interior da pessoa. Inclusive, no dia de Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, quando Pedro ele faz referência à profecia de Joel, quando pergunta o que é isto a dizer, Pedro disse: isso que vocês estão vendo é o cumprimento da profecia de Joel, porque Joel disse que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Então veja essa palavra derramar, derramarei, fazendo referência ao ato de derramar água, né, de uma corredeira de águas, né, uma corredeira de águas. No versículo 33, Atos 2 e 33, diz a palavra de Deus: exaltado à direita de Deus,
ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Então, ele derramou, Jesus, ele derramou agora isso que vocês estão vendo e ouvindo. Então, o Espírito Santo sendo comparado aí, a ação do Espírito Santo sendo comparada à ação das águas, dos rios, da chuva. Então, esse derramamento de poder, esse derramamento de unção, então esse ato de derramar se referindo aí à ação do Espírito Santo. Continuando sobre os símbolos do Espírito Santo, no texto 6 da nossa lição, o óleo e o azeite. Tanto o óleo quanto o azeite também são símbolos do Espírito Santo. Nas Escrituras, o óleo é apresentado como um símbolo do Espírito Santo, usado nas solenidades de unção e de consagração de profetas, sacerdotes e reis. Diz aqui o nosso livro-texto, a unção com óleo representa a finalidade da unção do Espírito. Hoje, no Novo Testamento, nós não mais fazemos a unção com óleo na hora de consagrar um obreiro, para trabalhar na obra de Deus, na hora de consagrar um instrumento para uso exclusivo da obra de Deus. No Novo Testamento não usamos mais essa questão da unção com óleo. Usamos a unção com óleo apenas para orar pelos enfermos, conforme recomenda Tiago na sua epístola. Mas quando vamos consagrar um obreiro para trabalhar na obra de Deus, nós fazemos a imposição de mãos. Mas lá no Antigo Testamento, quando ia consagrar um sacerdote para ministrar as coisas sagradas, havia a unção com óleo. Então nós podemos ver isso aqui, por exemplo, em Levítico, no capítulo 8, versículos 10 a 12. Levítico, capítulo 8, versículos 10 a 12, diz assim a palavra de Deus. Depois Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que nele havia, e assim os consagrou. Aspergiu 7 vezes o óleo sobre o altar, ungindo o altar e todos os seus utensílios e a bacia com o seu suporte para consagrá-los. Derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão para ungí-lo e consagrá-lo. Então, é como um óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba, sobre a orla dos vestidos de Arão. Então, esse óleo, esse derramamento do óleo, a aplicação do óleo, a unção com óleo no tabernáculo, nos utensílios do tabernáculo e também sobre a cabeça de Arão, representa aí essa unção, essa consagração. E quando era ungido com óleo, isso significa que aquele sacerdote, ele era separado, ele era santificado e habilitado para o serviço. Então, esse ato de ungir com óleo estava separando, estava consagrando e habilitando, conferindo habilidade, conferindo autoridade para a pessoa executar o seu serviço. Lembremos aqui da consagração de Davi. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, quando Davi foi consagrado, diz assim, o texto sagrado, que Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu, ou seja, ungiu Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Observe aqui, irmãos, nesse versículo, 1 Samuel 16 e 13, como foi interessante isso aqui. Então, Samuel derramou aquele óleo sobre Davi, na presença de todos ali, e diz o texto que a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Ou seja, a partir daquele momento, Davi ficou empoderado pelo Espírito Santo para desempenhar as suas funções de rei a partir do momento que Deus colocasse ele no trono. Mas o poder, a capacitação e a habilitação
veio sobre Davi, até mesmo de Davi assumir o trono de Israel. Então veja que o Espírito Santo, ele é associado aí à questão da unção com óleo. A unção com azeite simbolizava a separação, a consagração e a habilitação da pessoa para executar uma obra que Deus o chamou. Então a unção com óleo conferia autoridade. Nós, no Novo Testamento, nós fazemos a imposição de mãos. Quando o ministro, um obreiro, é consagrado na igreja para poder servir a Deus, nós fazemos a imposição de mãos. Então, a imposição de mãos é um ato simbólico em que está sendo conferida àquela pessoa habilitação, autoridade para realizar a obra. Diz aqui, no nosso texto 6 ainda, que a unção servia também para conferir poder, para a pessoa servir de forma eficiente, para que a pessoa fizesse a obra de Deus com mais eficiência. Inclusive, nós vemos isso no ministério de Jesus. Jesus, ele, quando veio ao mundo, ele trabalhou aqui, ele fez a obra de Deus como homem. Embora ele sendo Deus, ele viveu como homem. E como homem, ele precisou da unção do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Jesus expulsava demônios e acusaram Jesus que Jesus estava expulsando demônios por Beelzebu. E Jesus falou, não, Senhor, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus. E Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, capítulo 10, versículo 38 de Atos dos Apóstolos, Pedro disse, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, observe aí, meus irmãos, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então, a unção de Jesus, ela já foi diferente da unção de Arão. A unção de Arão, a unção de Davi, foi com óleo físico, que representava a concessão do Espírito Santo. O ato de derramar o óleo sobre a cabeça do sacerdote, do rei, estava habilitando ele para aquele serviço, conferindo autoridade a ele, e aquilo ali representava a concessão do Espírito Santo, em dar aquela autoridade, aquela habilitação para ele fazer a obra. No caso de Jesus, não foi feita essa unção com óleo, mas com o próprio Espírito Santo. Por quê, irmãos? O símbolo, ele nunca é igual e muito menos maior do que a realidade que ele representa. Então, a realidade que o óleo representa, a realidade é o Espírito Santo, conferindo poder. Então, o próprio Espírito Santo foi quem ungiu Jesus. Lá no batismo de Jesus no Rio Jordão, a gente vê que o Espírito Santo desceu do céu em forma corpórea de uma pomba e pousou sobre Jesus. Então Jesus, ele foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Então observe aí essa importância dessa unção do Espírito Santo, santificando, consagrando, conferindo poder e autoridade para que Jesus fizesse a obra. E da mesma forma, como Jesus também foi ungido pelo Pai para fazer a obra de Deus, nós também somos ungidos com o Espírito Santo por Jesus para fazer a obra do Senhor. Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E soprando sobre eles, disse, recebei o Espírito Santo. Então Jesus, ele comissionou a sua igreja para ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, para evangelizar, para fazer discípulos. Mas Jesus disse, mas antes vocês fiquem em Jerusalém e não saiam de lá até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus, em Atos, no capítulo 1, versículo 8, Jesus disse, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas,
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então observe aí que essa concessão do Espírito Santo, esse revestimento do Espírito Santo, essa unção do Espírito Santo, habilitando o crente para fazer a obra de Deus com mais eficiência. Então Jesus, ele foi ungido com o poder do Espírito Santo e nós também, como crentes, precisamos também ser revestidos e ungidos com esse poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é simbolizado aqui com o óleo. O óleo era usado para alimentar, iluminar, lubrificar, curar as enfermidades, suavizar a pele, etc. Da mesma maneira, o Espírito Santo alimenta, ilumina, lubrifica, cura e suaviza a alma. Inclusive, lembra que lá, entre os utensílios do tabernáculo, tinha lá o castiçal. E aquele castiçal, ele era aceso com óleo. Então havia o óleo que era o combustível daquelas lâmpadas do castiçal, para iluminar ali o lugar santo. E o azeite, o óleo, ele simboliza a ação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele ilumina a nossa vida, ele ilumina a vida da igreja. Então nós precisamos e dependemos da iluminação do Espírito Santo para, por exemplo, entender as coisas de Deus. O homem natural, ele não compreende as coisas espirituais, porque para ele as coisas espirituais parecem loucura. Então, o Espírito Santo, ele é quem vem nos iluminar, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. Então, o Espírito Santo vem trazer luz. Quando estudamos a palavra de Deus, para fazer a nossa exegese, quando nós vamos interpretar os textos bíblicos, por mais que apliquemos todas as regras da hermenêutica que aprendemos nos cursos de teologia, e é muito importante isso aí, mas nós dependemos da iluminação do Espírito Santo para nos esclarecer, para trazer luz sobre o texto, para poder a gente enxergar melhor aquilo que Deus está revelando para nós em cada texto sagrado. Então, meus irmãos, vamos agora para o texto 7 da nossa lição 1, o último texto da lição 1. Esse texto 7 vai falar mais sobre dois símbolos do Espírito Santo, o selo e a pomba. Então, o selo é uma prova de propriedade. Quando alguém colocava o selo em alguma coisa, significava que aquela coisa era de propriedade daquela pessoa. Como é muito comum nas empresas, nas repartições públicas e privadas, colocar lá uma plaquinha de patrimônio colada, né, que diz que aquele objeto, ele tem dono, né? Também é comum também os pecuaristas, eles ferrarem, né, marcarem os seus animais para dizer que aquele animal tem dono. Então, o selo, ele é uma marca distintiva de propriedade, né, de alguém. Então, nós, crentes, somos propriedades de Deus, e a habitação do Espírito Santo em nós é a prova dessa possessão de Deus. O selo é prova de legitimidade e autoridade. Os documentos oficiais eram reconhecidos e válidos mediante os selos mediante os selos da União, do Estado, etc. Então, inclusive, antigamente, esse selo nos documentos oficiais era feito, né, com o anel, né, do rei, né? Hoje se usa carimbo, hoje usa-se autenticação virtual, são várias formas de autenticar documento. Então tem que ter uma marca, tem que ter um distintivo. Então o selo também representa isso e representa segurança ou preservação. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2
aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 21 e 22. Diz assim o texto sagrado, segunda aos Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Observe aí, ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade. Ele nos ungiu com o Espírito Santo, ele nos selou como sua propriedade. Então, crente tem dono, viu? Ele nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Então, o Espírito Santo também é um penhor. O Espírito Santo foi dado a nós como um penhor, como uma garantia, né, de que ele virá para arrebatar a sua igreja, como uma garantia de que nós somos filhos de Deus, de que iremos para o céu. Então, nesses dois versículos aqui, 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22, fala do Espírito Santo, né, ungindo, né, que a gente foi ungido, que a gente foi selado, fala do Espírito Santo que foi dado como garantia, né, ele nos selou como propriedade sua. Então, o selo é um dos símbolos do Espírito Santo. Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, diz assim o texto sagrado: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então, quando a pessoa se converte a Cristo, quando a pessoa é salva, ela é imediatamente selada com o Espírito Santo da promessa. Então, todo crente, toda pessoa, quando se converte a Cristo, ela recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar nela, e o Espírito Santo habitando em nós é como um selo, ele é uma marca de propriedade exclusiva de Deus. Então diz aqui que o Espírito Santo da promessa, com o qual nós fomos selados, é a garantia da nossa herança. Então, a garantia de que nós seremos arrebatados, a garantia de que seremos glorificados quando partirmos para a eternidade, é a presença do Espírito Santo. Versículo 14, ele é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, meus irmãos, o selo é um dos símbolos do Espírito Santo e temos também a pomba como um dos símbolos do Espírito Santo. Isso aqui faz menção ao ato lá que aconteceu no batismo de Jesus no Rio Jordão. Jesus, quando ele se levantou das águas, ele foi batizado por imersão, ali por João Batista no Jordão, e quando ele se levantou das águas, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba, e pousou sobre ele. Então, desde este episódio é que a pomba ela é também utilizada como um símbolo da presença do Espírito Santo, né? Símbolo da sua inocência, da pureza. Diz aqui o nosso comentarista, falando a respeito da natureza da pomba, ele diz que ela é considerada uma ave limpa, razão pela qual era usada para sacrifícios, né? A pomba também era um animal usado para sacrifícios. Geralmente se admite que este símbolo, ou seja, a pomba, seja referência a uma gentileza, a ternura, a amabilidade, inocência, bondade, brandura, paz, pureza e paciência. Então, meus irmãos, nós vimos aí nesta lição de número 1 que tem vários símbolos na Bíblia que representam a natureza e a obra do Espírito Santo. É importante a gente lembrar que o símbolo não é igual à realidade a que ele representa, a que ele simboliza. A realidade é superior, então a realidade é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é
uma pessoa divina. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo ele também é identificado na Bíblia como o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito de adoção, é uma das pessoas da Trindade. Ele, igualmente ao Pai e ao Filho, possui também todos os atributos da divindade. Louvemos a Deus pela presença do Espírito Santo na nossa vida, fomos selados como propriedades de Deus, nós recebemos o penhor do Espírito Santo e assim vamos servir a Deus e continuar na presença de Deus. Tenhamos o Espírito Santo como nosso amigo, o nosso paracleto, o nosso advogado, o nosso companheiro que está ao nosso lado no dia a dia. Deus abençoe você. Assim encerramos o estudo da lição de número 1 da nossa matéria pneumatologia. Até a próxima aula, se Deus quiser.